Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que começa a assistir por a live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Vitar. Aos irmãos que encontram presentes, hoje só está aqui a irmã Silvia, Vinícius, e o irmão Israel e o irmão Vilma está lá em cima. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus a oportunidade que temos de estar nesse lugar chamado Casa de Oração. Eu quero convidar o irmão Vinícius, ele vai vir até o microfone e orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos reunidos nessa noite para juntos louvarmos o nome desse Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pode dizer isso aqui, Vinícius, melhor, bem. Amém? Vinícius vai estar orando. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos a Deus diante da tua presença, declarando que tu és santo, que tu és poderoso. Ó Deus, obrigado por cada pessoa que já se faz presente na tua casa, que possamos, ó Deus, estar como igreja, ó Deus, de atos como aquela igreja, como as lições da escola cristã dominical temos falado, que é uma igreja que foi uma igreja unânime, no mesmo pensamento, nas mesmas ações, buscando te louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Pai querido, por aquelas pessoas que estavam enfermas, mas o Senhor esteve curando, Deus, e estabelecendo a saúde de cada uma delas. Toma a vida de cada família que representada, amém. Para que possamos não somente glorificar a Ti, não somente hoje, mas para todo sempre. É essa oração que eu te faço e que eu te agradeço. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor nessa hora. Eu quero nesse momento convidar vocês e nós vamos cantar ao Senhor nessa noite. Hoje a Marcela não sabe estar conosco, nem a Isabela também não, porque elas vão ter que fazer uma saída, então está se preparando. Vamos cantar o hino de número 154 do nosso cantor cristão, Firme nas Promessas do Meu Salvador. Hino de número 154, Firmes nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vamos adorar o Senhor, bendizendo o Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão. Hino de número 154, Firme nas Promessas. Firme
crê nas promessas de Jesus. Queridos, vamos compartilhar um texto na primeira epístola de Pedro. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. E eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo, só um momentinho aqui, de número 3 de 1 Pedro, capítulo de número 3, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3. A partir do versículo 8, botou 1, mas é 3:8. 1 Pedro 3:8 diz assim a palavra do Senhor: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foi chamado, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenha-se por alcançar. Porque aos olhos do Senhor, pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A igreja podia ler numa única só voz, versículo 12, todos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que nós possamos em todo momento viver vida piedosa, vida em amor, vida fraternal, para que, quando nós orarmos, quando nós pedimos ao Senhor, Ele possa inclinar os seus ouvidos ao som do nosso discurso. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. E logo em seguida nós estaremos cantando o hino de número 329 do nosso cantor cristão. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado por essa noite, pela presença dos Teus servos, por nós estarmos reunidos nesse lugar chamado Casa de Oração. Fala aos nossos corações, dirija esse culto segundo a Tua vontade, Teu querido. Que venhamos sair daqui debaixo da Tua edificação e glorificando o Teu bom e poderoso nome. Queremos nessa hora colocar a vida da irmã Zoé nas Tuas santas mãos. Mãe da nossa querida irmã Lúcia Pains, sogra do nosso irmão Atanael. Pai, visite que a cirurgia que ela precisa fazer seja tudo conforme a Tua vontade, Teu querido. A vitória, compadece pela Tua misericórdia e abençoa poderosamente em nome de Jesus. Oramos crendo e agradecidos. Amém. Hino de número 329 do nosso cantor cristão. Deus
em danças alegres dias passar. Quantas bênçãos, quantas bandas são recebidas da divina mão. Uma dizes uma vez, age desse preço quando Deus já fez. Quando vês outros com seu bem, lembra que tesouro prometido nos pés, nunca os pés da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas bandas são recebidas da divina mão. Uma dizes uma vez, age desse preço quando Deus já fez. Seja teu frente forma fortificar, não te desanimes, Deus por sempre está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas bandas são recebidas da divina mão. Uma dizes uma vez, age desse preço quanto Deus já fez. Meu irmão, você pode se assentar em nome de Jesus? Antes de compartilharmos um momento de oração, eu queria lembrar os irmãos, para intensificarmos as nossas orações pela mãe da nossa irmã Lúcia Pains. Ela sofreu um acidente, e acabou fissurando, se não me engano, o fêmur. E ela vai ter que fazer uma cirurgia. Então a irmã Lúcia está um pouco preocupada, Por quê? Porque vocês sabem como é que é a saúde no Brasil. A saúde no Brasil é meio complicado, meio difícil. E para completar, a irmã Joela também tem um marca-passo, ela tem problema cardíaco, ela já está bem debilitada devido à idade, 83, 84 anos. Então, oremos, coloquemos essa situação diante do Senhor, para que a vontade de Deus ela possa ser feita. Então, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, que a vontade do Senhor possa ser boa, a vontade do Senhor possa ser perfeita, a vontade do Senhor possa ser agradável. Antes de também enfrentar a palavra, eu preciso dizer uma segunda coisa. A partir do dia 1º de julho, mês 7, os nossos cultos estarão acontecendo no mês de julho, a partir das 17 horas. Então, domingo, isso é no domingo, nós estaremos nos reunindo a partir das 17 horas com EBD+, uma EBD alternativa. Qual é a finalidade disso? É fazer com que você, aluno de EBD, que não tem frequentado a EBD, possa estar conosco, frequentando a escola bíblica dominical. Então, a EBD vai começar às 17 horas, vai até às 18h15, depois no intervalo e às 19 horas nós estaremos fazendo o culto normal. Então, o que acontece? No mês 7, mês de julho, pela manhã, nós não teremos o quê? Não teremos culto. A nossa EBD, nossa escola bíblica dominical, ela vai ser EBD mais uma EBD alternativa, começando às 17 horas, indo até 18h15. Então, meu irmão, não deixe de participar. Nós vamos enfatizar, nós vamos mandar pessoalmente mensagem via WhatsApp para você, que é membro dessa comunidade, para que você não esqueça de estar no primeiro domingo do mês de julho, a partir das 17 horas, na escola bíblica dominical. Não está calor, não está, como é que eu vou dizer, aquele sol, às 17 horas, o sol está forte de maneira nenhuma. Começou o inverno, se não me engano, na terça-feira, não foi isso? Dia 21.
Então, praticamente não estamos nem no inverno, né? Dia 24, que geralmente sempre é a noite mais fria de inverno, deu um vento, uma breve chuva, mas nós estamos vendo um clima que está até gostoso. Então, não vai ter dificuldade de você estar vindo às 17 horas, porque de manhã você vai ter tempo hábil para resolver os seus problemas, as suas situações, o que você precisa resolver, e às 17 horas nós estaremos em escola bíblica dominical. Então, mês de julho é EBD+, uma EBD alternativa. Então, pela manhã nós não teremos culto, mas a partir das 17 horas com a EBD até as 18h15, e depois às 19 horas nós teremos o nosso culto, né? Um culto que vai de 19 até as 8h30, 8h20, ok? Queridos, vamos compartilhar nosso pedido de oração. Eu queria nesse momento fretar a palavra à igreja. Se você tem um pedido de oração ou algum agradecimento, você pode fazer nesse momento. Algum pedido especial de oração? Algum irmão? Irmão Jorge, por favor. Pela minha saúde física e mental. Amém. Vamos orar. Amém. E pelas duas vidas. E Amizade e terra. Orar pela família, pela vida espiritual, pela vida física e emocional que o irmão Jorge pede oração. Pode falar, meu irmão. Ok, a irmã Sandra Guilherme Xará está pedindo oração pelas dores que ela está sentindo nas pernas. Outro pedido, irmã Sandra. Ok, pelo irmão da irmã Sandra e do irmão Jorge. Algum outro pedido, irmã Vera? Na cirurgia, não é isso? Vamos orar pelo marido da irmã Vera, o Aldir, nessa cirurgia aí. Irmã Silva tem pedido? Também, irmã Silva está também na cirurgia da vista. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Irmãos, eu queria que vocês orassem para que Deus possa nos abençoar nesse direcionamento e debaixo de oração nós queremos estabelecer para o bom desenvolvimento, avanço da Igreja Batista Memorial do Baixão Miranda. Então, vamos estar engajados, vamos estar participativos e vamos estar em todo momento orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa nos abençoar. Não, você pode se colocar em pé nessa hora? Nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir ao Senhor, como a irmã Sandra vai vir aqui orar nesse momento, colocando o pedido do seu irmão, colocando o pedido pela família, em especial o pedido da irmã Vera, pela cirurgia do Aldir, ela vai estar em Pederneste para isso. E a irmã Silvia também está dependendo do CISREG para fazer a operação de catarata. A irmã Sandra, pela dor que ela está sentindo na perna e pela vida da igreja. Vamos orar para a irmã Sandra. Ok? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai. Amém. Primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer-te muito por mais esta noite, em tua casa e em tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está. Verdade. E aqueles que não puderam estar, Senhor, que o Senhor os abençoe igualmente, porque o Senhor Amém. sabe o motivo de cada um. Sim, Pai. Senhor, eu quero te pedir, porque o Senhor sabe que eu não vou me lembrar de todos os pedidos, mas eu quero te pedir especialmente pelo pedido de cura, meu Pai. Amém. Aqueles que estão sofrendo dores, aqueles que estão aguardando chamada para atendimento. Ô Senhor, tem misericórdia da tua criação, meu Pai. Fazer, Senhor, com que pessoas boas cruzem os caminhos do seu Aldir, cruzem os caminhos da dona Sandra, cruzem os caminhos de todas essas pessoas que estão necessitadas, meu Pai. Todas essas cirurgias que serão feitas, Senhor, que não sejam, Senhor, as mãos do médico, aleluia, as tuas mãos, sim, Deus. Toma com o teu poder, Senhor. Em Porque nome o Senhor sabe, meu Pai, que nós dependemos da tua misericórdia. Porque o ser humano, meu Pai, infelizmente, a tua criação não pode fazer nada, mas o Senhor tudo pode. Amém. Por isso clamamos e confiamos em ti. Senhor, verdade.
Toma também aqueles que estão vivendo momentos de desalento, momentos de tristeza, momentos de desânimo, sobretudo na fé. O Senhor, meu Deus, não nos deixa desanimar não, Senhor. Verdade. Não deixa não. Os teus filhos, que nós possamos, Senhor, ser canal de bênção para pregar tua palavra. Amém, Jesus. Unge-nos, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, meu Deus. Verdade. Para que a tua seara cresça mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, toma a vida da Isabela e da diaconisa Marcela nessa viagem. Amém. Senhor, que elas possam ser abençoadas, guardadas e protegidas. Em nome de Jesus. Mas que elas também possam ser bênção na vida de alguém nessa viagem. Verdade. Em nome de Jesus, agradecidos estamos, porque, Senhor, nossos corações estão alegres, porque sabemos em quem podemos confiar. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Faça-nos ouvir a tua voz, Senhor. Mesmo que às vezes o Senhor esteja falando, a gente não está ouvindo ou entendendo, mas nos permita, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda essa igreja batista memorial. Amém. Põe aqui sempre o teu Santo Espírito. Sim, ilumina, Senhor, nós irmãos, que nós tenhamos comunhão, Senhor, para te buscar e para fazer pela tua casa. Verdade. Que haja crescimento no teu reino. Amém. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos em nossas fraquezas. Em nome Pois é em nome de Jesus Cristo que eu te oro, agradecido por tão grande amor e misericórdia, meu Pai. Amém. 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 Que você possa se assentar, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, e eu quero externar nessa noite uma reflexão no capítulo de número 30 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto. A palavra de Deus nessa noite, ela está direcionada num viés que acredito que é algo que todos nós sempre passamos. Quem não tem adversidade? Quem é que não vive problema? Eu tenho certeza absoluta que eu tenho problema. Irmão Israel tem problemas. A irmã Silvia, a irmã Sandra, o irmão Anderson, o irmão Jorge, cada um de nós temos adversidade. Então, como nós vamos agir diante dos problemas, diante das adversidades? O texto que nós vamos ler fala de Davi. E Davi, ele estava muito bem apacentando o rebanho do seu pai, né? O rebanho do seu pai, lá que ele estava apacentando, quando de repente Deus vira para o profeta Samuel e diz assim: vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos que ele tem, eu escolhi um para que ele fosse rei. A Bíblia diz que o próprio profeta Samuel vira-se para Deus e ele fala assim: mas Senhor, se Saul souber que eu estou indo na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei, ele provavelmente pode querer me matar. E Deus vira-se e diz assim: tudo bem, eu entendo você, então você vai para cumprir esse desígnio, mas vai para fazer com eles, com a família, um sacrifício. E a Bíblia diz que então Samuel vai à casa de Jessé o belemita. E diz o texto da palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo de número 16, que passaram todos os filhos que estavam ali na presença de Jessé, ao ponto que Samuel vira e pergunta assim: acabou os seus filhos? E Jessé diz: olha, tem um, ele está apacentando o rebanho. A Bíblia diz que Samuel manda chamá-lo, e quando aquele menino adentra a casa, diz que ele era sisudo de aparência, ruivo, com rosto com as sardas, né?
Porém, ninguém dava nada para Davi como rei, e a própria Bíblia, em 1 Samuel, diz que Deus fala: não atenta-te para a aparência, porque eu não olho o homem pelo estereótipo, né? Porque Abinadab, o primeiro filho que foi apresentado, ele era forte, robusto, pinta de rei, mas Deus o rejeitou. E quando Davi entra, a Bíblia diz que Deus vira-se para o seu profeta e fala: aí está o ungido. E eles pegaram o vaso, derramaram o óleo da unção, e Deus assim consagra Davi como futuro rei de Israel. Parece, irmãos, uma coisa igual uma novela mexicana, que vai ter um lindo final, porém ali começa a adversidade de Davi. Ali começam os problemas na vida de Davi. E eu entendo literalmente, eu gostaria que você também entendesse, e saísse daqui nessa noite com essa visão, que os problemas, quando vêm sobre a nossa vida, parece que não tem a finalidade de trazer frustração, trazer desânimo, mas podemos classificar, podemos dizer que muitas vezes os problemas da nossa vida são um direcionamento por parte de Deus para o quê? Para nos adestrar, para nos ensinar, para nos capacitar naquilo que o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, tem por finalidade fazer. Os problemas começam a surgir na vida de Davi, porque Deus tinha um desígnio, Deus tinha um plano. Então, como que nós vamos degustar, como que nós vamos conseguir sobreviver diante dos problemas? Olha o que o texto da palavra do Senhor ensina. 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, no terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Davi, no capítulo 29, ele está junto do rei dos filisteus, e os filisteus iriam guerrear contra Israel. E o texto diz que Davi, aos olhos do rei filisteus, ele havia desertado, quando diz, não é desertado, quando a pessoa sai do quartel a revelia, como é que o nome se dá mesmo? Desertor. Ele estava como um desertor, desertado. E aí o que acontece? O rei do filisteu, por ter dado um pedaço de terra para Davi quando ele fugia de Saul, e esse pedaço é Ziclag, ele vira agora o desertor e diz assim: nós vamos pelejar contra Israel, e tu vem conosco. Davi, na verdade, ele não havia desertado. E Davi diz: tudo bem, né? Quem pede favor acaba sendo devedor de quê? De favor. Ele me deu um pedaço de terra, foi para onde eu fugi com meu pai, com a minha família. Só que os príncipes dos filisteus olham e dizem o seguinte para o rei dos filisteus: esse aí não é o tal de Davi que as virgens cantam, que Saul feriu 100, porém Davi feriu milhares. Ele não pode ir na peleja contra nós, porque se ele for na guerra com a gente, ele vai se rebelar contra nós e vai se juntar ao seu povo. Cara, que alívio. O rei dos filisteus diz o seguinte para Davi: os príncipes não querem que você vá. E Davi agora vai para onde? Ziclag. E quando ele está indo para Ziclag, o capítulo de número 30 diz que os amalequitas deram de ímpeto contra o quê? Ziclag. Você já percebeu uma coisa? Quando nós estamos vivendo uma adversidade, parece que os problemas vão surgindo de forma o quê? Avassaladora. Já viu aquela série de colocação? Muito
errônea, mas que a gente sempre usa. Acabou o dinheiro. Quando você está sem dinheiro, a geladeira queima. Quando tu está sem dinheiro, o gás acaba. Quando tu está sem dinheiro, fica resfriado. Quando tu está sem dinheiro, acontece o quê? Várias coisas. Não é porque você está sem dinheiro. É porque coisas o quê? Acontecem. E Davi aqui está vivendo mais um acontecimento. Porque ele conseguiu se livrar da peleja, da guerra, que o rei dos filisteus estava convidando ele para ir contra o seu próprio povo. Davi foi, opa, graças a Deus, vou para casa. Mas quando ele está chegando em casa, ele olha e percebe que os amalequitas atearam fogo em Ziclag. Olha o que diz o versículo 2. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Irmãos, esse versículo aqui mostra para mim uma coisa muito interessante. Você pode estar tendo um problema, você pode estar passando uma dificuldade, mas em todo momento, mesmo que venha calamidade sobre calamidade, você em todo momento vai ser alvo da misericórdia de Deus. Você entendeu o que o texto diz? Levaram, atearam fogo, levaram as mulheres, levaram as crianças, mas não mataram quem? Ninguém. Por isso que no início da palavra eu disse, os problemas da nossa vida é um adestramento por parte de Deus. Ninguém consegue viver o que Deus tem para a sua vida, ninguém consegue viver o que Deus tem para a nossa vida, se nós não passarmos por adversidades. Paulo, certa ocasião, ele vira e diz assim, essa leve e momentânea tribulação vai trazer sobre a tua vida peso de glória. A mesma palavra diz assim, Deus não dá prova além daquela que nós não possamos o quê? Suportar. Se você está vivendo uma luta, Deus está permitindo. Pode ser que nesse momento da luta, Deus queira palestrar contigo. Pode ser que nesse momento da luta que você está vivendo, mais à frente, tenha a bênção do Senhor sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia fala uma coisa, que nós não podemos o quê? Murmurar, mas devemos dar o quê? Graças ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, eu acredito biblicamente que a história de Jó é uma história de cunho aplicativo para nós. Havia um homem justo, ímpio, temente a Deus, desviava-se do mal. Esse homem era Jó. Um belo dia, quando vieram os filhos de Deus, os anjos se apresentar, veio também dentre eles Satanás. E Deus pergunta, de onde tu vens? Ele diz, de onde a terra e passear por ela. Deus fala assim, viste meu servo Jó? Porque na terra não há homem como ele, íntegro, justo, temente a Deus, desvia-se do mal. Satã diz o seguinte, não, ele só vive essas qualidades, ele só tem esses adjetivos, porque o Senhor tem cercado ele de quê? De bênçãos. Pele por pele, osso por osso, carne por carne, o homem dará qualquer coisa pela sua o quê? Pela sua vida. Deus fala o seguinte, então faz o seguinte para você ver que ele não é assim. Toque em tudo que ele tem. A única coisa que você não vai fazer, que eu não permito que seja o Senhor da vida, é tirar a vida dele. E aí Jó vai ter que passar. Muitas vezes, irmão, voltando para que eu não seja prolixo, pode ser que a história de Jó sirva um contexto aplicativo para a tua vida. Passe, tenha paciência, mas fique o quê? Calado. Porque de repentemente Deus tem uma finalidade de te abençoar. Mas o adversário de nossas almas quer fazer com que você, pela fala, peque.
E aquilo que de repente está prestes a ser entregue na sua mão, por causa da sua murmuração, vai lá para trás novamente. Está entendendo? Então, quando nós vivemos a adversidade, nós vamos ser alvo da misericórdia de Deus. O texto diz que levaram tudo. Davi está chegando de um problema, está entrando em outro, mas está sendo alvo da misericórdia de quem? De Deus. Davi, fica quieto, fala nada. Mas não acabou aí, irmãos. Davi e os homens, versículo de número 3, que vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, erguendo a voz, e choraram até não terem mais força para o quê? Chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jerielita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, porque agora ele tem outro problema. Pois o povo falava de quê? Porque todos estavam na amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi o quê? Se animou no Senhor, seu Deus. Você entendeu? Os filisteus que não levaram Davi para a guerra. Os príncipes falaram assim: não leva ele não, porque ele não é nada desertor. Quando a gente estiver lutando contra o povo dele, ele vai se rebelar contra nós. Opa, graças a Deus. Quando ele agora vai na direção de Ziclag, ele olha e vê fogo. Chegando lá, ele percebe que levaram tudo, mas ele foi alvo de quê? Da misericórdia. Só que, nesse momento do alvo da misericórdia, Davi chorou. Porque chega um momento, irmãos, que é o momento da nossa humanidade. E uma coisa interessante na adversidade: Deus não viola a nossa humanidade. Ele sabe. Lembra o que nós falamos no início da lição? Davi pediu para ser rei? Não. Quem foi que mandou lá Samuel para ungir? Foi Deus. Ele estava muito bem tocando harpa e cuidando de quem? Das ovelhas. Depois que ele recebeu a unção, é interessante, ele luta contra um gigante. Ele mata o gigante. Depois que ele mata o gigante, as virgens cantam uma música que o rei Saul fica com o quê? Com ciúme. Aí começa o quê? Todo o problema de Davi. Ele tem que fugir. Saul quer matá-lo, mas não quer usar a sua própria mão. Percebe que ele tem uma filha, né? Saul tem uma filha chamada Mical. E dizem para Saul assim: meu rei, Mical ama Davi. Então faz o seguinte: manda ele para os filisteus, e Mical será a esposa dele se ele trouxer 100 prepúcios de filisteus. Porque o texto diz: porque Saul tentava matá-lo. Ele não traz 100, traz 200. E aí ele tem que fugir para Adulão, a fortaleza caverna. Se junta a Davi homens vazios, homens marginalizados. E Davi faz daqueles homens seus valentes. E agora Davi está com o rei dos filisteus, é liberado, mas tacaram fogo em Ziclag. Então o que resta para esse homem? É dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Então ele faz o quê? Ele chora. Ele está dizendo no choro o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou alvo da sua misericórdia, mas Senhor, muda a minha sorte. Senhor, transforma a minha vida. E como é que Davi vai viver isso? Simples, irmãos. Quando ele chora junto com seus valentes, o texto diz que os valentes aparentemente param de chorar, e eles vão botar dedo rígido e dizer assim: Davi, sabe quem é culpado disso tudo? É você. Nós perdemos nossos filhos, perdemos nossas mulheres, levaram os nossos bens, tacaram fogo na nossa casa,
porque a culpa é sua. Mas o texto diz uma coisa interessante, eu acredito que é isso, que Deus essa noite quer ministrar o nosso coração. Pode estar tudo dando errado, irmãos. O pau pode estar quebrando. Pode estar tudo aos teus olhos parecendo que está o quê? Sucumbindo. Mas nós precisamos fazer como Davi fez. Quando os seus valentes falaram de apedrejá-lo, Davi não reivindicou, não disse assim, vocês são sob a minha autoridade, ele não fez nada disso. A Bíblia diz no versículo de número 6, olha aqui, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas o que Davi fez? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, quando nós estamos vivendo um problema, parece que Deus tem por finalidade mostrar algo que para nós é de desconhecimento, que Ele é o nosso Deus. Vocês querem entender isso melhor? Eu sempre digo isso e vou repetir para ficar gravado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus de Abraão agiu de uma forma na vida de Abraão. E Abraão falou assim, Deus de Abraão. O Deus de Isaac agiu de outra forma na vida de Isaac. Deus de meu pai Abraão, mas Deus de quem? De Isaac. O Deus de Abraão e de Isaac agiu de outra forma na vida de quem? De Jacó. Deus do meu bisavô, Deus do meu avô, Deus do meu pai e Deus de quem? De Jacó. Vamos entender isso. Quando Deus se torna Deus de Abraão? Abraão pega teu único filho, a quem tu amas, leva e sacrifica a mim. Quando Abraão pega Isaac para sacrificá-lo, Deus trata do céu e fala assim, não faça isso, porque agora eu vejo que tu o quê? Me temes. Diz o texto que Abraão fala assim, tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus de Abraão é um Deus o quê? Provedor. Quando Deus é Deus na vida de Isaac, Gênesis capítulo 26 diz que houve fome, como houve nos dias do pai de Isaac, Abraão. Isaac queria descer ao Egito. Deus apareceu e falou assim, não desça ao Egito, fique em Gerar. A Bíblia diz que era um período de seca, sol, sem chuva. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra no mesmo ano e recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Deus de quem? De Isaac. E quando é o Deus de Jacó? Jacó despede-se de Labão, seu sogro. E a Bíblia diz que ele pega a sua mulher Raquel, Lia e vão. Chegando, ele sabe que tem um irmão chamado Esaú. E o que ele fez? Ele encarnou junto com a mãe para tomar do seu irmão a bênção de quê? De primogenitura. E ele falou assim, passa vocês que eu vou ficar aqui abaixo. A Bíblia diz que ele lutou contra o quê? O anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele prevaleceu contra o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse, já não te chamará mais suplantador, Jacó, mas se chamará Israel, Deus de Jacó. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Deus precisa ter o teu Deus. E para ser o teu Deus, Ele precisa manifestar algo na tua o quê? Vida. Por isso que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Davi. Porque quando Davi se reanima no Senhor seu Deus, a prova é o combustível para mostrar quem Deus é na sua o quê? Vida. Você está passando por prova, não é porque Deus é sábio, masoquista. Você está passando por prova porque Deus quer se apresentar a você. Deus quer se apresentar a você. No mundo espiritual, nós somos desafiados na individualidade de cada um termos a nossa experiência de conversão,
termos a nossa experiência de sobrenatural, termos a nossa experiência de milagre com Deus. Deus não vai agir na minha vida como vai agir na vida do Jorge. Então a prova que você está vivendo não é para você sucumbir, é para você falar o seguinte: eu preciso conhecer quem é Deus. Eu preciso me reanimar no Senhor Deus. E aí eu finalizo, porque o versículo de número 7 diz assim: Davi disse a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi perguntou ao Senhor, dizendo: perseguirei ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo trarás. Entendeu? Quando nós somos alvo da misericórdia, Deus não vai permitir que matem, Deus não vai permitir que tirem, Ele só vai permitir que aconteça, porque Ele tem por finalidade de se revelar para mim e para você quem na verdade Ele é. Quando Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ele vira e diz assim: traz aqui a escola sacerdotal Abiatar. Vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer. E eles perguntaram, e Davi fez o seguinte: Senhor, o Senhor não viu que os meus valentes queriam me apedrejar, não? Foi isso que ele fez, não. Senhor, posso perseguir o bando? E Deus falou: pode. Mas se o Senhor permite que eu persiga, eu vou alcançar, vai, e tudo que foi levado vai ser restituído. Quando nós passamos pela adversidade, nós podemos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela noite. Eu acredito, meu irmão, em nome de Jesus, que é um tempo onde Deus está permitindo essa adversidade na sua vida, para que você viva um tempo de restituição. Aquilo que foi tirado, Deus está dizendo assim: se prepara que vai voltar. Aquilo que foi roubado, se prepara porque vai ser entregue. A alegria que tiraram de você, a Bíblia diz que Deus vai transformar em dobro. Uma alegria para que você entenda, para que você compreenda a grandeza desse Deus. Mas para que isso aconteça, faça como Davi, se reanime no Senhor seu Deus. Para que isso aconteça, faça como a Bíblia diz: não preste a sua boca para maldizer, não se vitime, não fique se vitimando, não seja vítima. Só acontece isso comigo, não faça isso. Busca o Senhor, clame ao Senhor, bota a tua vida diante do altar do Senhor. Chega de vitimismo, chega disso. Deus é contigo, Ele está te adestrando, Ele está te ensinando. O grande problema é que muitas vezes não conseguem o quê? Aprender. Se você passar o resto da sua vida se vitimando como vítima, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu termino essa palavra destacando o último texto lá do livro de Jó. Olha o que diz Jó, capítulo de número 42, a partir do versículo 10. Eu gostaria que você não precisa repetir não, mas em vez de você falar servo Jó, fala o teu nome. Pensa aí, quando lê esse texto, ó. Mudou o Senhor a sorte de Márcio, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele em sua casa,
e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o último estado de Márcio mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Eu não estou dizendo que Deus vai te enriquecer. O que eu estou dizendo é que assim como a sorte de Jó foi mudada, porque ele confiou no Senhor, a tua sorte também pode ser o quê? Mudada. Vamos colocar em pé? Eu quero terminar esse culto cantando com vocês o hino 319 do nosso cantor cristão. Deus é o nosso abrigo em todo vendaval, nele tenho ponte, toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Louvemos ao Senhor, hino 319 do nosso canto cristão. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho posto toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Fortes tentações, assaltar-me vem, mortes e perdas tomadas sem pressão, combatendo todo bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará. Em nome da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.